Olá, eu sou o professor Jair Feliciano, professor de matemática do CEJA Padre Moretti. E estamos aqui mais uma vez em nossa sala de aula virtual e o assunto de hoje será função do segundo grau, também conhecida como função quadrática. Vejamos o que é que nós temos para hoje. Função do segundo grau, ou intimamente conhecida como função quadrática. Uma função do segundo grau é uma função escrita na forma genérica f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde aqueles a, b e c são conhecidos como coeficientes. Normalmente serão números que pertencem ao conjunto dos números reais, mas têm uma condição fortíssima. O número que fica escrito na frente do x ao quadrado, aquele número conhecido como a, sempre tem que ser diferente de zero. Vejamos alguns exemplos. Em nosso primeiro exemplo, temos f de x igual a 4x ao quadrado mais 5x menos 7. Aqui, queremos identificar os coeficientes a, b e c. Quem é A? A sempre será aquele número que fica escrito na frente do x ao quadrado. E nós temos na frente do x ao quadrado o número 4. Portanto, o valor de A nesta função é o 4. Quem é B? B é o coeficiente de x, o número que fica normalmente escrito na frente do x. E na frente do x nós temos o 5. Logo, o valor de B é 5. Quem é C? C é conhecido como termo independente. Ele é chamado de termo independente porque ele vem não dependendo de acompanhamento de letras. Eu sempre costumo falar que o C é aquele número que vive na solidão, não tem como companheiros letras. E uma outra coisa que eu devo alertá-los é o seguinte: o valor de C ali é menos 7. Por favor, leiam aquele menos que está na frente do 7, porque quando você lê, quando você fala, você escreve. E uma chance de você não escrever vai ser a chance quando você não lê. Então, olha, se o número é negativo, coloque o menos, fale o menos, escreva o menos. Quando ele é positivo, você não precisa nem falar, nem escrever o mais. Ok? Então, o valor do C é menos 7. Agora que vocês já são doutores na identificação dos valores de A, B e C, vejamos aqui o que ocorre no nosso segundo exemplo. F de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 3. Quem é A? Quem é B? Quem é C? De novo, A é o número que fica escrito na frente do x ao quadrado, mas quando não aparecer nenhum número, fica subentendido que ali está presente o 1. Ele está ali implícito, escondido, mas ele está ali. Portanto, o valor de A é 1. B. B é o número que fica escrito na frente da letra X. E na frente da letra X nós temos menos 6. Logo, o valor de B é menos 6. C é o termo independente e o nosso termo independente aqui é o 3. Agora, vejamos o nosso terceiro exemplo. F de x igual a 3x ao quadrado menos x. Quem são os valores de A, B e C? A é o companheiro do x ao quadrado, o número que vem na frente do x ao quadrado. E na frente do x ao quadrado nós temos o número 3. B é o número que vem na frente do x. Já conversei com vocês a respeito disto. Como não veio nada na frente do x, fica subentendido que ali tem o 1 e ali também tem o menos. Logo, o valor de B será menos 1. E C, aquele termo independente, o número que vem livre, sem acompanhamento de letras, aquele
que vive na solidão. Não apareceu. Portanto, neste caso, C valerá zero quando não aparecer. Vejamos o próximo exemplo. F de x igual a menos 9x ao quadrado mais 25. Vamos identificar os valores de A, B e C. A é o companheiro do x ao quadrado, o número que vem grudadinho no x ao quadrado. E o que nós temos na frente do x ao quadrado é menos 9. B é o número que vem grudado ao x. E aqui nem x apareceu. Neste caso, o B valerá zero, porque aquele 25 que nós estamos vendo ali, observe que ele vive na solidão. Se ele vive na solidão, é o termo independente, logo o C será o 25. Agora que nós já aprendemos a lidar com A, B e C, vejamos o que é que mais nós temos a respeito das funções do segundo grau. Nós temos o gráfico da função do segundo grau. Meus amigos, aqui nós não vamos construir o gráfico, mas nós vamos aprender a fazer um estudo em cima do gráfico. O gráfico de uma função do segundo grau ou uma função quadrática é representado por uma curva. Olha a curva que representa o gráfico de uma função do segundo grau. E o nome dessa curva é parábola. Parábola é o nome dado à curva que representa a função do segundo grau. Mas duas coisas devemos observar. A curva, ela pode estar com essa concavidade voltada para cima, ou ela pode estar com a concavidade voltada para baixo. E aqui nós vamos aprender a identificar, olhando para a função, se a sua curva terá a concavidade voltada para cima ou para baixo. A concavidade da parábola estará voltada para cima sempre quando o valor do A for positivo. Vamos olhar o valor do A. Olha essa função que eu deixei para vocês. Qual é o valor do A? Qual é o número que está escrito na frente do x ao quadrado? Não é o número 1? E aquele 1 que aparece sem sinal, ele não é positivo? Pois é. Todas as vezes que o valor do A for positivo, significará que a parábola terá a concavidade voltada para cima. Não se esqueça, valor do A positivo, a parábola terá a concavidade voltada para cima. Então, em nosso segundo caso, a parábola terá a concavidade voltada para baixo quando A for negativo. Observe, nós temos uma parábola e observe que a sua curva, a sua concavidade está voltada para baixo. Vejamos o que ocorre. Olha o exemplo que eu citei para vocês. F de x igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 3. Observe que o valor de A é menos 1. O 1 nem apareceu, mas o menos está bem claro ali na sua frente. Como o valor do A é negativo, significa dizer que a sua parábola terá a concavidade voltada para baixo. Lembre-se, hein? Se o valor do A for negativo, a sua parábola terá a concavidade voltada para baixo. Senhores, então observe uma coisa. Nós estudamos hoje o começo da função do segundo grau. O que é que nós vimos hoje? Nós aprendemos a identificar os coeficientes A, B e C e aprendemos, numa função, identificar se o seu gráfico terá a concavidade voltada para cima ou para baixo. Ela terá a concavidade voltada para cima quando o valor do A for positivo. Valor do A positivo, a parábola terá a concavidade voltada para cima. Se o valor do A for negativo, a parábola terá a sua concavidade voltada para baixo. Senhores, por hoje ficaremos aqui.
Fiquem com Deus e até a próxima aula.